Aula de biologia. Aula de biologia hoje, é isso. Uma revisão básica mais aí para a galera do SCA1 e do Enem, certo? Com citologia, certo? Voltando a rever citologia um pouquinho, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de célula procarionte e célula eucarionte, tá certo? A célula procarionte vai ser aquela célula que não vai apresentar organização nuclear, não apresenta carioteca. Carioteca é um envoltório que protege o núcleo, beleza aí? Então, vai ter essa característica aí. Célula eucarionte já vai apresentar carioteca, vai ser aquela estrutura que vai proteger o núcleo, certo? Aí a gente entra basicamente na citologia, que é a área da biologia que diz respeito às estruturas celulares. Quitos é célula, logia é estudo, certo? É o estudo das células. A gente tem células como unidades fundamentais, funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. Para ser vivo, tem que ter célula, mas aí a gente destaca aquela relação do vírus, que ele não apresenta célula, certo? Ele já vai apresentar essa característica aí, beleza aí? Então, as células são unidades fundamentais de todo ser vivo. A quem realmente trabalhou a questão de descobrir as células, certo? Foi Hans e Zacarias, certo? No ano de 1590, quando eles inventaram um pequeno aparelho que ele chamou de microscópio. Beleza aí? Então, ele vai ter essa característica aí. Aí, Robert Hooke aperfeiçoou essa questão do microscópio. Robert Hooke foi o primeiro cara a desvendar o que é uma célula, certo? Ele pegou uma cortiça, certo? Uma cortiça, que é uma casca de árvore, por exemplo, e buscou no microscópio criada por Hans Zacarias, que era pai e filho, eles eram oculistas. Mas naquele tempo, oculista é aquele cara que fabrica óculos. Oftalmologista é o médico que cuida dos olhos. Tranquilo? Aí ele pega essa estrutura aí, certo? E Hooke faz todo esse processo. Beleza aí? Então, Hooke, ele começa a observar esses espaços vazios, que ele chamou de célula. Aí está o primeiro microscópio, tem as lentes, ó, né? E tem a cortiça. A cortiça é justamente isso aqui. Aí essas pequenas cavidades, ele deu o nome de célula, certo? Porque são pequenas aberturas. Por isso vem o termo célula existente hoje, tá certo? Então, eles vão apresentar essa característica aí. Lembra lá, todos os seres vivos são constituídos por células, isso quer dizer a teoria celular, que é proposta por dois caras aí, Theodor Schwann e Schweine, certo? Então, observa a existência de células animais e nos vegetais. Lembra, até aqui, ó, até Hooke, a galera não acreditava que existia célula, beleza aí? Até Hooke aí, a galera não acreditava que existia célula, por isso que existia muita mortandade na medicina, porque ainda se vivia das teorias de Aristóteles antes de Cristo. Beleza aí? A teoria celular. Todo ser vivo é constituído por célula, então os vírus não estariam constituídos dentro desse grupo de ser vivo. Todo metabolismo ocorre em nível celular, ou seja, dentro da célula. A gente sabe que isso é verdade, tá certo? Se você tomar um copo d'água, aquela água vai entrar lá na tua célula e vai te ajudar no metabolismo. Lembra, tem gente que tem metabolismo muito rápido, tem gente que tem metabolismo muito lento, tá certo? Todo ser vivo se origina de uma célula pré-existente, isso é biogênese. Vida, a gênese, começo para a vida. Então, lembra, existem as teorias da origem da vida, que é a biogênese, o ser brota de matéria inanimada. Biogênese, o ser vivo a partir de matéria viva. O espermia, o ser origina de uma estrela caiu aqui na Terra e surgiu os seres vivos. Tem toda essa contestação aí para se fazer. Toda célula possui seu material genético, DNA, ácido desoxirribonucleico e RNA, certo? Então, vai ter esta característica aí. A gente vai ter tanto DNA quanto RNA. Tranquilo aí? Então, a gente vai ter
essa resenha aí, tranquilo? Aí tem a microscopia, certo? Microscópio óptico é aquele que aumenta até 2.000 vezes, esse comum que vocês veem nas escolas aí, é um microscópio bem fraquinho, certo? Que ele consegue aumentar até 2.000 vezes, certo? Esse microscópio comum que a gente utiliza. Tem o microscópio eletrônico, que aumenta até 100 milhões de vezes. Como Paraná, certo? Que o presidente endoidou de novo. Aí o cara lá do Paraná, ele gosta mais dessas provas mais metódicas, essas provas mais abrangentes. Beleza aí? Então, a gente vai ter essa característica aí de prova, ela vai vir mais elaborada novamente. Pode ser que ela venha mais específica, pedindo conteúdos mais específicos. E microscopia é um conteúdo muito específico, que a gente vê só no primeiro ano, em 2 aulas. Tranquilo? Aí vai ter, ó. Seres vivos são formados por células, podem ser divididos em unicelulares, seres que vão apresentar uma única célula, exemplo de bactérias, algas e protozoários. Lembra, as bactérias elas são procarióticas. Algas e protozoários são eucarióticas, sendo os protozoários e as algas unicelulares. Aí tem os pluricelulares, são seres vivos formados por mais de uma célula, exemplos animais e vegetais, tá certo? Então, a gente vai ter essa característica aí. Então, a citologia ela abrange tanto essa característica de animal quanto de vegetal. Tranquilo aí? As células podem ser categorizadas por tamanho, como microscópicas, menor que um micrômetro, certo? E macroscópica maior que um milímetro. Pode ser vista a olho nu. Aqui tem a célula do ovo, certo? Isso aqui é uma célula, isso aqui é uma célula. Beleza aí? Aí a gente vai ter esta característica aí. Tranquilo? Aí vão ter duas células aí diferentes. A laranja é uma célula, o ovo é uma célula. Lembra, isso aqui é proteína, é albumina, certo? Esse aqui é o embrião. Então, vai ter essa característica aí. Algumas células a gente consegue ver a olho nu, outras não. A gente tem vários tipos de forma de células. Tem as discoides, que é em forma de disco, as hemácias, certo? Tem as esféricas, que formam os tecidos também. Tem as estreladas, que são os neurônios. E tem as fusiformes, que são as alongadas, que vão formar os tecidos, o tecido conjuntivo. Falando dessa célula aqui, ó, ela é uma das que pouco se recompõe, certo? Por isso que as pessoas aí morrem quando vão ficando mais idosas, elas vão pegando doenças como Parkinson e Alzheimer, certo? Aí essas doenças aí vão causando mortandade nas pessoas. Aí por quê? Que ocorre a degeneração dos neurônios. Aí lembra, aqui tem um axônio, sempre vai ter o impulso, ó, certo? Que vai partir a partir do núcleo do dendrito, certo? Do dendrito aqui, vai partir e vai ser espalhado por todo o nosso corpo. Aí aqui estão os terminais nervosos. Estão vendo aí? Então, esse é o esquema do neurônio. Tem células lábeis, são células de vida curta, como as hemácias, os eritrócitos, células de epitelial de revestimento, certo? Tem as células estáveis, são células dotadas de um ciclo vital médio ou longo, podendo durar meses ou anos. Aí a gente tem essa outra característica aqui, beleza? Quem classificou isso aqui foi Besoureiro, certo? Que é um cientista. Aí ele classifica as células em 3 tipos, e tem as permanentes, são aquelas que você já vem com ela durante toda a sua vida, certo? E elas vão morrendo com o passar do tempo. Aí são permanentes, lembra? As lábeis são células jovens, que se renovam o tempo todo. Células estáveis são aquelas que vão ter um ciclo de vida médio ou longo, podendo durar um grande tempo aí, mas elas vão estar sempre aparecendo aí. São os hepatócitos, as células pancreáticas, os osteócitos, células do osso. Então, a gente tem toda essa característica aí, beleza? E as permanentes são as células que vão viver com você a vida toda, como exemplo, o neurônio. Certo? São as células nervosas. Aí a gente consegue fazer com que ela viva o tempo todo. A célula é dividida em 3 grandes estruturas: a membrana,
o citoplasma e o núcleo. A membrana é a capa que envolve a célula, protege, seleciona o que entra e o que sai da célula, certo? Citoplasma fica na região entre a membrana e o núcleo, beleza aí? Essa região aqui. E o núcleo é a estrutura que controla as atividades celulares. O núcleo é o que vai estar localizado toda a sua característica genética, beleza aí? Para realizar a síntese de proteína. Fala um pouquinho de membrana. A membrana plasmática é uma capa dupla que envolve e protege o interior da célula, fazendo permeabilidade. A gente tem proteínas aqui, ó. Tá vendo que são as proteínas, ó. Certo? Vai ter carboidratos, a gente tem glicoproteínas aqui, ó. Aí tem alguns carboidratos soltos ligados aos fosfolipídios, que são gorduras. Lembra lá, carboidrato, primeira fonte de energia. Gordura, segunda fonte de energia. Certo? Proteína vai servir só de reagente para a gente fazer transporte de substâncias dentro do corpo da gente, como a hemoglobina, certo? Como a albumina. Então, algumas proteínas aí vão ser importantes. E essas proteínas que ficam aderidas aqui na parede da membrana celular, elas servem apenas de transporte. Elas vão selecionar o que vai entrar e o que vai sair do meio da célula, certo? Aí, então, vão ter proteínas de transporte. A gente tem um meio, lembra, a gente tem um meio muito concentrado e um meio pouco concentrado. A gente chama isso de transporte ativo ou transporte passivo. Lembra? Se eu colocar sal aqui na membrana plasmática, ela vai ter a tendência de liberar água, porque a água vai sair do meio menos concentrado, que é dentro da célula, para o meio mais concentrado, que é fora da célula. Tranquilo? Aí a membrana plasmática, lembra lá, ela tem funções de proteção e permeabilidade celular. Beleza aí? Aí a composição química sempre é proteína, lipídios e proteínas. Lembra? Os fosfolipídios e as proteínas. Então ela vai ter essa característica aqui. Então a membrana ela vai ter esse papel bem importante. As propriedades vai ter elasticidade e regeneração. Elasticidade porque ela precisa esticar, certo? Para liberar algumas substâncias. E regeneração é porque ela tem a facilidade de regenerar. Beleza? Então, a gente vai ter tudo isso aí como função da membrana plasmática. Proteção e permeabilidade. É formada por lipídios e proteínas, certo? E vai apresentar elasticidade e regeneração. Tranquilo aí? É chamada de modelo do mosaico fluido, proposta por Singer e por Nixon. Vamos lá, também conhecida como glicocálice, certo? Glicocálice são cálices de gordura e açúcar. Aí a gente tem aqui, ó, os carboidratos ligados às proteínas, ó, que são as glicoproteínas, e vão ter algumas proteínas soltas, tá vendo aí? E os lipídios aqui. Lembra, o fosfolipídio, ele é apolar, tranquilo? Ele não vai absorver água. Aí, quando a água chega aqui, ó, ele encontra uma barreira, beleza? Ele vai encontrar uma barreira aqui, ó, e não vai passar. Lembra, esse aqui embaixo é um glicerol, é um álcool grande, certo? Esse álcool evita sempre que a água penetre. Tranquilo aí? Então, vai ter essa característica aí. A gente tem as proteínas carregadoras aqui, ó. As proteínas de transporte aqui. Isso é chamado modelo do mosaico fluido, que é de Nixon e Singer. Tranquilo aí? A gente tem microvilosidades, ó. Lembra, o bolo alimentar ele chega aqui, ó, e ele vai caindo aqui e vai sendo absorvido o que seu corpo precisa. Entendeu? Aqui são as células do intestino e as microvilosidades. Essas cavidadezinhas aqui é justamente para aumentar a capacidade de absorção da membrana plasmática, certo? Se não tivesse essas microvilosidades aqui, teria dificuldade, lembra? O doente celíaco, ele não teria isso aqui, certo? Isso aqui seria reto. Então, conforme o bolo alimentar viesse, ele ia passar. Aí não ia haver a absorção de gorduras. A microvilosidade serve também para absorção de gorduras. Aí o que acontece? Cria-se pessoas com intolerância a glúten, certo? Aquela pessoa que não pode comer glúten, beleza aí? Aí tem as invaginações da base,
canal renal, invaginação da base, ó, para aumento da absorção também. Então, aqui é para fora, aqui é para dentro. Tá vendo? Aí dentro do indivíduo. Beleza? Aqui, então, aqui está na camada mais superior da célula. A gente tem os desmossomos, certo? Que é uma ligação, que forma uma interdigitações entre as células. Beleza aí? Aí tem um desmossomo aqui, ó. Vendo espaço intracelular, vai ter uma interdigitação, que aumenta a aderência aqui, ó. Então, isso aqui é justamente para fazer essa ligação. É o desmossomo que ele vai fazer a célula abrir. Beleza aí? Vai fazer a célula abrir aí, ó. Tranquilo? Então, vai ter o desmossomas e as interdigitações. A gente tem um meio extracelular, certo? Que faz isso aí. Então, esse elo de ligação aqui entre o interior da célula e seu meio extracelular. Tranquilo? Dúvida alguma? E aí, crianças, alguma dúvida? Aí lembra, né? Aí tem a função, certa estrutura. Aí tem o modelo do mosaico fluido, certo? Que afirma que as moléculas proteicas estão em dupla camada lipídica, mas estão livres em movimentação. Então, elas vão estar sempre livres. A função é permeabilidade seletiva, reconhecimento celular, especializações, microvelocidades, invaginações da base e desmossomos que servem de interdigitações. Beleza aí? Aí tem o transporte, não é isso? Transporte passivo, transporte ativo e a quantidade. O transporte passivo ele não gasta energia, certo? Um exemplo de transporte passivo que vocês conhecem aí é quando a gente adiciona o café ao leite, tá certo? Esse processo é chamado de osmose, tá? As partículas do café vão entrar dentro das partículas do leite, beleza? Não precisa de esforço, por isso que não gasta energia. Massa aí? Transporte ativo é aquele transporte que gasta energia, beleza? Aí a gente tem o exemplo da bomba de sódio e potássio. Potássio chega na parede da célula, potássio chega na parede da célula, potássio chega na parede da célula, abriu? Uhum. Abriu. Potássio chega na parede da célula, ele vai encontrar potássio. Estão vendo aí? Tá escuro, né? Aí ele vai encontrar potássio. Aí potássio chega, quer entrar. Sódio tá aqui, quer sair, ó. Tá vendo aí? Aí eles ficam isso aqui, aí esse movimento aqui faz com que ocorra gasto de energia. Massa aí? Então, esse a gente chama de transporte ativo. Osmose, ó. Tá vendo aí? Quando ela é hipo, sai do meio, sai de dentro para fora. Quando ela é hiper, ela ganha energia. Certo? Lembra desse detalhe aí. A gente já viu. Aí tem a isotonia, que é justamente o equilíbrio. Aí a membrana sofre, tá vendo aí? Aí tem o meio hipo, que vai perder, e tem o meio hiper, que vai ganhar. Sempre no sentido da contração do solvente, certo? Então, a gente vai ter a concentração de solvente aqui. Aí tem a isotonia, que é quando o meio está em equilíbrio, beleza? Hipo
sai do meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Hiper sai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Aí tem exemplo aqui, ó. A gente tem água nos três estados, nos três vírus aí, certo? Aí a gente tem no meio isotônico, a hemácia vai ficar cheinha. No meio hipertônico, a hemácia vai estourar. No meio hipotônico, a hemácia vai ganhar água. Aí aqui, ó, ela está em equilíbrio. Aqui ela murchou, certo? E aqui ela perdeu água. Tranquilo? A gente tem o meio isotônico, o meio hipertônico e o meio hipotônico por hemólise, que é ali justamente a liberação das hemácias. Aí tem o meio hipertônico, ó. O vácuo está grande, o núcleo, ó, aí a água vai ter a tendência de sair, ó. Aí a célula fica plasmolizada. Massa aí, a célula vai sair, a célula vai perder água. No meio hipotônico, a célula fica túrgida, ó. A célula vai ganhar água, tá vendo aí? A célula recebe uma quantidade de água. E no meio isotônico, ocorre a plasmólise, ó, no meio hipertônico, e a desplasmólise no meio hipotônico. Desplasmólise e plasmólise, são duas palavras novas, entendeu? Plasmólise, ó, ela libera água, e a desplasmólise, ela não libera água. Tranquilo aí? Então, a gente vai ter um meio em equilíbrio. Tem o ADPP, que é o déficit de pressão de difusão, a quantidade de água que entra e que sai, e tem a sucção celular, certo? Que isso pode ser de acordo com a pressão. Aí tem a pressão osmótica e a pressão de turgência. A pressão osmótica, ela nunca pode ser maior que a pressão de turgência, senão a célula vai estourar. Mesma coisa ocorre aqui. A sucção interna não pode ser maior que a membrana, certo? Maior que a membrana, porque aí vai também ocorrer um rompimento. Aí, na plasmólise, água é liberada, se ela vai diminuir de tamanho. Na desplasmólise, água vai entrar, ó. Tá vendo? Meio muito concentrado, meio pouco concentrado. Beleza aí? Então, a gente vai ter essa característica aí. Tem a isotonia, que é quando elas estão em equilíbrio. Aqui é a quebra da sacarose. Beleza aí? Aí tem a solução A, solução B e as trocas, ó. O vermelhinho é sacarose, o azulzinho é água, certo? Isso aqui é como se representasse a bomba de sódio e potássio, mas pode também dizer que é a sacarose. Então, todo o açúcar, quando ele chega na membrana, ó, ele vai ter a tendência de passar. Aquilo aí ele vai mudar, ele vai passar para lá, ó. Tá vendo aí? Então, ele vai estar passando. Beleza aí? Isso que a gente chama de desplasmólise, ou difusão simples. Difusão facilitada, ó. Lembra? A permease absorve a glicose, ó. Aí captura, aí faz a translocação e libera a glicose. Ó, tá vendo? Fazendo isso aí? Nesse processo aí, então, entendeu? A gente tem a glicose, ó, sendo reconhecida. Isso aqui é um sítio ativo, certo? É o sítio ativo. Aí esse sítio ativo vai fazer a captura, aí faz a translocação, ocorre a liberação dela e retira, e joga fora, para não prejudicar a célula. Bomba de sódio e potássio, certo? Potássio e sódio, aí tem a concentração. Com sódio e potássio, ó, tá vendo? Potássio sai, sódio entra, a favor do gradiente de concentração. Tá vendo aí? Potássio entra, sódio sai. Então, a gente vai ter essa característica. Isso aqui ocorre gasto de energia, sempre a favor do gradiente de concentração. Vamos lá. Vou pegar a Bia. Hoje a gente tá com Bia hoje. Esquece Juliana hoje. Pegou O Bia que e é colocou. disto?
Colocou Bia dentro de um ofurô cheio de sal. Cheio de sal. Sódio. Ó. Tá vendo? A Igor é bonzinho. Igor é bonzinho. Igor esqueceu Bia lá. Aí o que é que acontece com Bia? Hein? Ela vai o quê? Desidratar. Beleza aí? Porque o sódio vai estar no meio mais, vai estar no meio, muito concentrado, vai ter a tendência de tirar a água dela. Beleza? Para tentar equilibrar o meio. Isso é um exemplo bem prático assim. Beleza? Tem os transportes. Aí tem, ó, transporte em quantidade de grandes moléculas, certo? Aí a gente tem a endocitose, que é o englobamento, e esse englobamento é dividido em duas coisas, fagocitose e pinocitose. Massa? A fagocitose é englobamento de sólidos. A pinocitose é englobamento de líquidos. Beleza aí? E tem a exocitose, certo? Que é a colocação para fora, é eliminação. Então, endocitose é para dentro, exocitose é para fora. Fagocitose, englobamento de sólidos, pinocitose, englobamento de líquidos. E tem a plasmocitose, que é a quebra de resíduos, é colocar resíduos para fora. Aí, ó, tá vendo? Aí a partícula líquida, ó, aí abre-se um canal de pinocitose, certo? Esse canal é aberto aqui, aí forma um pinossomo e ele é quebrado. Aqui dentro ele é absorvido. Beleza aí? A anafagostose, englobamento de partícula sólida, elas formam pseudopos, que são os falsos pés, ele engloba essa partícula forma um fagossomo e aqui surgem os lisossomos, ó. Qual é a função do lisossomo? Digestão celular. Aí os lisossomos vão quebrar essa substância aí. Beleza aí? Eles vão digerir. A plasmocitose é a eliminação do resíduo, ó. Ele absorve, quebra, depois ele libera os resíduos que não servem para ele. Tranquilo? É uma digestão intracelular dentro da célula. Existe digestão extracelular, fora da célula. Difusão simples, o meio muito concentrado, aí a substância vai ter a tendência de sair, ó. Transporte ativo, meio pouco concentrado, meio muito concentrado, vai ter a tendência de sair. Então, a gente tem que manter equilíbrio. Difusão facilitada, tem que ter o agente, a permease, que vai ajudar na troca. Certo? Aí, ó. Fagocitose, sólidos, pinocitose, líquidos, plasmocitose, resíduos. Beleza aí? Então, vai ter esse BO aí. Aí tem uma estrutura que presente apenas na parede, na célula vegetal, que é a parede celulósica, que é constituída por celulose. Por isso que nós, seres humanos, perdemos a função do apêndice, certo? Aquele trocinho que pode matar vocês a qualquer momento. Porque o apêndice da gente, ele não absorve mais celulose. Então, toda a celulose que entra no organismo da gente, ele não é absorvida. Beleza aí? Aí, quando você come muita essa relação de vegetais, aí tem toda essa estrutura aí. Aí, qual é a função da parede celular? Justamente evitar a perda de água pelos vegetais, dando rigidez a essa célula vegetal. Beleza aí? Então, a gente tem isso, a célula vegetal como essa característica aí. E a célula vegetal tem todas as organelas e mais o cloroplasto, certo? E o vacúolo, para fazer justamente essa absorção aí. Beleza? Baixou o microfone para vocês aí. Bia? Tá normal? Pra mim tá normal. Beleza. Então, vai ter o complexo de Golgi, certo? Vai ter o complexo de Golgi. Aqui, ó. As mitocôndrias, os peroxomos, a membrana plasmática, a parede celular adjacente, o plasmodemos, certo? O cloroplasto
vai ter os ribossomos, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso. A diferença entre eles é justamente a quantidade de ribossomos. Aí vocês fizeram apenas questões. Citoplasma fica entre a membrana e o núcleo, certo? É o preenchido pelo hialoplasma, certo? É onde se encontra as organelas citoplasmáticas que garantem o bom funcionamento da célula. Beleza aí? A gente tem, voltou, as células procarióticas, que não possuem material genético envolvido a carioteca, certo? Aí vamos falar de citoplasma, né? Exemplo, as bactérias, Escherichia coli, aqui, que é uma bactéria. Aí o citoplasma das células procarióticas é formado por um citossol, certo? Líquido viscoso composto de 80% de água e substâncias. As moléculas de DNA nucleóide, elas ficam dispersas no citoplasma. Ao DNA disperso aqui, solto, tá vendo? Não vai ter uma membrana envolvendo ele aqui, certo? E milhares de ribossomos para a síntese de proteína, porque a bactéria realiza muita síntese proteica. Beleza aí? Aí tem uma célula procariótica, certo? Uma célula procariótica vão ter fimbrias, são estruturas da bactéria lá, camada externa para proteção. Lembra, a célula procariótica ela vai ter 3 estruturas. Vai ter uma cápsula proteica aqui fora, vai ter uma parede celular e uma membrana plasmática, chamada de capsídeo, certo? O DNA nucleóide aqui, os ribossomos, olha eles aqui, tá vendo aí? Um flagelo para motilidade e uma parede celular. Isso aí interessa mais aos meninos de segundo ano, mas aí o SCA, de vez em quando, ele faz essa pegadinha, jogar uma questão de segundo ano para vocês. Beleza aí? Células eucarióticas possuem material genético envolvido na carioteca, a carioteca aqui, tá vendo aí? Aí os exemplos são os protozoários do reino protista, fungos do reino fungos vegetais e o reino animal. Certo? Tem as organelas, ribossomos, retículo, lisossomos, centríolo, membrana plasmática, mitocôndria, complexo de Golgi e o núcleo. Citoplasma das células eucariotas. Citoplasma é formado por um citossol, certo? As organelas citoplasmáticas, citoesqueleto, vai ter essa característica, e vai ter a célula eucarionte. Beleza aí? Vai ter o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, aquele que faz a síntese de proteína. Retículo endoplasmático não granuloso ou liso, aquele que faz a síntese de lipídios. Complexo de Golgi, armazenamento de substâncias. Mitocôndrias, respiração celular, produção de ATP. Ribossomos, vendo aí? Síntese de proteína. Lisossomos, digestão celular. Centríolos, divisão da célula. E tem o núcleo aqui, que é dividido em várias partes, com poros aqui, Aí vai ter a carioteca, que é justamente essa parte que envolve o núcleo. O nucleolo, que é essa parte mais aqui, e a cromatina. O enovelado de cromatina forma o que a gente chama de cromossomos. Beleza? Novelado de cromatina forma o que a gente faz o que a gente chama de cromossomos. Deixa aqui mesmo. Vou tirar aqui isso aqui. Aqui, Tá vendo aqui? Isso aqui é como se fosse... Deixa eu abrir outra. Aqui mais claro. Tá virando já? Tá vendo? Não tá virando ainda. Aí tá aqui, tá vendo? Isso aqui é como se fosse a cromatina. Tá vendo aí? Ela começa a enovelar, Toda vez que ela enovela, ela vai formando o cromossomo. Entenderam? Agora aí, esse babado todinho aí. Isso aqui, aí, quando ele se torna um novelo assim, aí forma um braço cromossômico. Aí vai para aquela parada da divisão celular lá. Oi! A imagem tá escura, não dá para ver nada. E o meu celular não tá virando. Vê se dá para ver aí, Júlia, agora. Tá claro agora? Não. Não?
Não. Poxa, cadê a outra câmera? Ah, não abri, como é que vai ver? Tá claro agora, Júlia? E aí, Júlia, deu pra ver? Dá se tu botar tipo a lanterna pro teu rosto. Mas eu não tô com lanterna, meu amor. Eu tô A na lanterna do outra celular. câmera. Não liga. Relaxa. Deixa eu ver. Ah, tá. Tá, vai. Tá melhor. Tá vendo o fio? Tá vendo o fio? Tô. Pronto. É como se ele novelasse, ó. Aí ele vai fazendo a cromatina. Tá vendo? Tá vendo aí? Sim. Como se ele novelasse, ó. Aí ele forma isso aqui, ele forma um braço do cromossomo. Beleza? Beleza. Aí nós temos essa característica aí. Aí isso aqui forma o cromossomo, que vocês conhecem. Aí tem a célula vegetal, certo? A célula vegetal, ó, vai ter todas aquelas organelas que vocês já escutaram, certo? Mais o vacúolo aqui e o cromossomo, que a gente vai ver o cloroplasto, que a gente vai ver lá quando a gente for estudar fotossíntese. Acho que é melhor separar ele desse assunto aqui. Mas aqui ele tem uns tilacoides, certo? Por onde ele vai fazer a absorção da luz do dia, certo? A luz fica presa nesses tilacoides aqui e vai ter essa pequena característica aí. Aí, aqui, ó. Citossol ou eloplasma é um material gelatinoso de fluido ou viscoso, rico em água e substâncias que contêm o quê? As organelas celulares e o citoesqueleto. Citoesqueleto presente somente em células eucarióticas e as organelas presentes somente em células eucarióticas, com exceção dos ribossomos. Aí a gente tem um citoesqueleto, ó, que define a forma e organiza a estrutura interna das células. Tá vendo aí? Possibilita deslocamento de material, porque ele forma microtúbulos, é formado pela tubina, certo? Ele é tubina, então ele vai ter essa característica. Entendeu? Ele forma a tubina, certo? Aí vai ter essa característica aí. Aí a gente vai ter isso aí. Aí microfilamentos, o citoesqueleto vai formar microfilamentos de actina, certo? Vai formar microfilamentos de actina. Então, esses microfilamentos de actina, ó, formados a proteína de actina, que é a proteína do movimento. Certo? A proteína de movimento. Aí vai ter essa relação aí, certo? Aí, microtúbulos, formados de proteína denominada tubulina, que é uma proteína também que vai a manutenção formar filamentos intermediários construídos pela proteína de queratina, relacionados à manutenção e da forma da célula, certo? Aí a gente vai ter essas três características. Aí tem a membrana aqui, ó, certo? Com a mitocôndria, tem o polissoma, tem os ribossomos, o retículo endoplasmático, os filamentos intermediários, certo? Os microfilamentos e o microtúbulo. De São Luís. Não, tô falando. Ela tá tentando falar comigo. Aí tem o microfilamento de actina, certo? Tá aqui, ó.
Aí vai ter esses microfilamentos aqui, as moléculas. Aí tem o microtúbulo. Tá vendo aí? Aí vai ter essa característica. E os filamentos intermediários, ó, vão ter essas características aí. Então, vou ter os filamentos de actina. Certo? Então, vão ter vários filamentos aí. Ocorre o movimento citose, que é o movimento de organelas citoplasmáticas e substâncias do citossol. Portanto, na distribuição intercelular de substâncias. Certo? Há o movimento ameboide, formação de pseudopos, que são os falsos pés. Certo? Aí tem os pseudopos aqui, ó, tem o vacúolo, o núcleo, ao endoplasma e ectoplasma, aí vai ter a direção do movimento, certo? Vai ter os movimentos ameboides. Aí a gente agora vai ver as organelas, certo? As diversas estruturas presentes no citoplasma das células eucarióticas desempenham funções específicas e essenciais da vida. Por serem comparáveis a órgãos de um organismo, elas são denominadas organelas citoplasmáticas. Aí tem o retículo endoplasmático rugoso, que apresenta ribossomos aderidos na membrana com as bolsas membranosas, tá certo? Aí vai ter a função, função de produção de proteína, produção de proteína ó, para exportação que serão eliminadas, ó, certo? Certo? Aí a produção de proteínas para exportação para serem eliminadas e atuar fora da célula. Produção de enzimas lisossômicas, que faz a digestão intracelular. Certo? Vão fazer a digestão intracelular. Aí tem o retículo endoplasmático liso, que não apresentam ribossomos. As funções é a síntese, que é a produção de ácidos graxos, fosfolipídios, de esteroides e lipídios em geral. Tá vendo aí? Então, ela vai ter essa característica aí. Em células do fígado e em células de glândulas sexuais, encontramos a grande quantidade do retículo endoplasmático liso. Certo? Então, vai ter essa característica aí. Certo? Então, vai ter essa relação aí. As funções são comuns ao retículo endoplasmático rugoso e ao retículo endoplasmático liso, é o transporte de substâncias. Armazenamento de substâncias, certo? Aí vai ter essa característica aí. E a gente chega no núcleo. Ó, quem apareceu, Eric? A gente chega no núcleo. Certo? Aí o núcleo vai ter a característica de armazenar toda a nossa característica genética, certo? Aí tem os polissomos aqui, ó, vão fazer estruturas, polos da carioteca aí, certo? O retículo endoplasmático liso e o rugoso. Aí o núcleo, aí vai ter os ribossomos aderidos na parede, ó, tá vendo? E o réu. Aí o ribossomos, ele tem essa estrutura aqui, certo? São por duas subunidades de tamanhos diferentes, formados por RNA, o ribossômicos de proteína, certo? Aí tem uma unidade maior e tem uma unidade menor, beleza aí? E com função de síntese de proteínas. Tem o complexo de Golgi, construção de 6 a 20 membranas ou bolsas externas achatadas empilhadas. Aí vai ter essa característica aí, ó. Tá vendo aí? Achatadas e empilhadas. Funções: a síntese de carboidrato, a secreção e armazenamento celular, vai secretar e vai armazenar substâncias, e formação do acrossomo do espermatozoide, que é justamente a ponta do espermatozoide, certo? E formação dos lisossomos. Então, ele vai ajudar também na formação dos lisossomos, que realiza a digestão celular. Aí está aqui o acrossomo, que é a cabeça justamente do espermatozoide. Aí tem a cabeça, ó, tem o colo, tem a parte intermediária, tem a bainha mitocondrial e a cauda.
certo? Aí vai abrir, vai ter essa relação aí, então vai ter toda essa relação aí. Aí tem o complexo de Golgi, certo? Um retículo endoplasmático granuloso. Aí vão ter as vesículas aqui, ó, que vão quebrar, certo? Para ajudar justamente na secreção. Por isso que ele forma justamente os lisossomos. Aí tem todas essas fases aí. Tem a base aqui, ó, tá certo? Então vai ter a liberação, formação e secreção, a fase trans e a fase cis. Eles vão quebrar. Na fase trans, ó, ele libera uma vesícula completa. Na fase cis, ó, ele não libera uma vesícula completa. Então, ele vai ter essa característica aí. Mecanismo, que é o RR, que é a síntese de proteínas, forma-se por vesículas que ocorre o transporte dessas vesículas para o complexo golgiense. Certo? Vai ter o complexo de Golgi. Complexo golgiense, concentração e empacotamento de proteínas. Ele vai empacotar as proteínas. Vesícula de secreção e grânulo imunogênio, certo? Vão secretar. E eliminação e secreção. Essa é a função justamente do complexo de Golgi. Aí o complexo de Golgi na formação dos acrossomos, dos espermatozoides. Aí o acrossomo, ó, vesícula presente que degradam o envoltório do óvulo, possibilitando o processo de fecundação. Tá vendo aí? Aí tem o núcleo, a mitocôndria, flagela, cauda e o acrossomo aqui na cabeça. Tá certo? Então vai ter essa característica aí. Os lisossomos são quebra, certo? São bolsas membranosas que contêm diversos tipos de enzimas digestivas. Exemplo, a nuclease e a protease. Vão quebrar vão quebrar algumas substâncias. E a função é a heterofagia ou a autofagia. Então, essa é a característica justamente do lisossomos. Aí os lisossomos vão ter aqui, eles vão ter a microautofagia, eles vão absorver, certo? Aí o transporte mediano, aí macroautofagia, aí tem o vacúolo autofágico e o retículo endoplasmático, certo? Então vai ter essa característica aqui. Aí ele faz o processo tanto de endocitose quanto de exocitose, certo? Então vai ter essa característica aí. Aí tem os lisossomos, que recém-produzidos pelo complexo de Golgi, certo? Vagam pelo citoplasma até se fundir as bolsas membranosas contendo materiais digeridos. Aí temos os lisossomos primários, que ainda não iniciaram a sua atividade de digestão, e os lisossomos secundários que iniciaram a atividade de digestão. O primário ele ainda não quebra substâncias, e o secundário ele já quebra substâncias. Aí tem a heterofagia, que é o material a ser digerido pelos lisossomos, é proveniente do meio, por exemplo, fagocitose ou pinocitose, tá certo? Englobamento de partículas sólidas, englobamento de partículas líquidas. Tem a autofagia, que é um material a ser digerido, provém do meio celular, podendo até ser algumas organelas celulares velhas. Entendeu? Aí eu tenho a partícula alimentar, ó, por fagocitose, aí forma o fagossomo, aí vai formar o vacúolo digestivo, aí vai formar o vacúolo residual e liberar com a exocitose de resíduos, as plasmocitoses. Né? Aí tem o lisossomo primário aqui, o vacúolo autofágico, o vacúolo residual, ó, para liberar também. Então, aqui a gente tem um processo de fagocitose e de exocitose, certo? Fagocitose é englobamento de partículas sólidas, formação do fagossomos, são bolsas de membrana que vão proteger, na membrana vão abrir umas bolsinhas para absorver. Formação do vacúolo digestivo, fagossomo mais lisossomos primários. Formação do vacúolo residual, resto do processo digestivo. E plasmocitose, eliminação do conteúdo para o meio extracelular, para fora da célula. O lisossomo engloba o orgânulo que é proveniente da própria célula, formando o vacúolo autofágico, aquele que vai se autodestruir. E tem a formação do vacúolo residual, que é o resto dos processos.
E tem a plasmocitose, que é a eliminação do conteúdo para o meio extracelular, para fora da célula, certo? Aí tem um processo chamado autólise, que se dá quando o lisossomo rompe-se e libera as enzimas digestivas, digerindo assim a célula inteira. A apoptose, que a gente chama de morte celular programada, certo? E exemplo, tem a regeneração da cauda do girino durante a metamorfose dos sapos, certo? Aí, durante o sapo, aí esse processo de autólise acontece. Aí, o girino, ele vai perdendo a cauda, até chegar na fase adulta. Os peroxomos, que fazem a catálise da célula, a catálise celular, certo? A organela membranosa que contém a enzima da catálise, que é a quebra. A função é nada mais, nada menos que a degradação de água oxigenada, subproduto da reação de degradação, de ácidos gráficos. Aí vai formar a água oxigenada, vai formar em água e liberar um oxigênio. Isso aqui é aquele exemplo, quando a gente pega a água oxigenada e coloca na ferida, certo? Coloca na ferida, ela começa a borbulhar. Ela está liberando. Beleza aí? Ela está liberando O2. Aí vai ter a liberação de água e de gás oxigênio. Então, essas organelas são abundantes nas células do fígado e dos rins, pois oxidam diversas substâncias tóxicas, como o álcool, certo? Vai ajudar na quebra de álcool. Aí tem os peroxomos aí, ó. Certo? Tem os peroxomos aí. Aí tem a mitocôndria, que ajuda na respiração, certo? Que vai realizar a respiração da célula. A gente tem a matriz mitocondrial, que é a entrada na mitocôndria. Tem a crista mitocondrial, que está no meio lá. Ela é protegida por uma membrana interna e uma membrana externa. Certo? Aí vai ter as estruturas. Aqui é que ocorre o que a gente chama de ciclo de Krebs. Certo? Aqui é que ocorre o que a gente chama de ciclo de Krebs. Vai ter as partículas sintetizadoras de ATP, a matriz, o espaço intermembranoso, as cristas da mitocôndria, ó, os ribossomos, os glânulos, aí vai ter o DNA. Lembra, a mitocôndria é a única organela que tem DNA próprio, certo? Tem uma membrana interna e uma membrana externa. Vai ter a membrana externa e a membrana interna. Aí, aqui, basicamente, é o ciclo de Krebs, certo? Que as mitocôndrias ocorrem a respiração aeróbica. A aeróbica é com a presença de oxigênio. A gente tem C6H12O6 mais 6O. Forma 6CO2 mais 6 moléculas de água mais 30 moléculas de ATP. Logo, 30 moléculas de ATP é igual a energia. Certo? Igual a energia. A respiração é dividida em 3 ciclos. Tem a glicólise. É glicose. Lise é quebra. Então, é a quebra da glicose. Tem o ciclo de Krebs, que é dividido nas etapas que ocorre dentro da mitocôndria já. E tem a cadeia respiratória. Que é a quebra de oxigênio. Certo? As mitocôndrias possuem DNA próprio, ou seja, são originadas de mitocôndrias pré-existentes. Aí tem aquela história que ela surgiu de uma mitocôndria já simbiótica, certo? Uma hipótese endossimbiótica que elas surgem dos seres procarióticos primitivos. Centríolos, formado por 9 trincas de tubina, a proteína separa os pares próximos ao núcleo. Certo? Aí tá aqui, ó, a tubina. Os centríolos aí, que ele é responsável pela divisão celular. Aí tem os centríolos, funções. As organelas estão relacionadas à orientação da divisão celular, certo? São responsáveis pela formação dos cílios e flagelos, e a estrutura possibilita a locomoção celular. Certo? Então, vai ter a locomoção da célula. Aí o centríolo, ó, forma a fibra dos hastes. Aqui estão os centríolos, ó. Aqui estão os cromossomos. Aí os centríolos aqui, os hastes, para iniciar justamente a divisão celular. Cílios são estruturas que
São estruturas numerosas, estruturas de locomoção, numerosas e curtas, fazem parte do tecido epitelial, do trato digestório e das tubas uterinas. Aí estão aqui os cílios, certo? Na entrada da parede da célula. Flagelos, certo? É uma estrutura de locomoção. Pouco numerosas, às vezes únicas, longas, como espermatozoides e protozoários flagelados. Aí tá aí o flagelo, certo? Tem aí o protozoário ó, e o flagelo, certo? Tem o centríolo, estrutura geral dos cílios e flagelos, ó. Aí vai ter essa relação aí, certo? Então, aí vai formar a tubilina, isso aqui é a tubilina, ó, a proteína que vai formar os tubos. Isso aqui são os cílios, certo? Aí vai ter essa característica aí. Núcleo, a reprodução celular, também portador de características hereditárias e coordenação de atividades celulares. Aí tem os espaços plurinucleares, a gente tem a membrana externa e a membrana interna, que a gente chama de carioteca. Tem os poros, certo? Tem os poros, tem o nucleolo aqui, ó. Tem o complexo de Golgi protegendo esse núcleo aqui, e os ribossomos aderidos à sua parede. Tá vendo aí? Tá. Aí tem os componentes do núcleo, certo? Que se fala os componentes nucleares, é necessário especificar que fase do ciclo do núcleo se encontra. Nós veremos o núcleo interfásico, composto por carioteca, cariolinfa, cromatina e nucleolo, certo? Então, vai ter essas fases aí. A carioteca, membrana dupla e porosa, que envolve o núcleo, permitindo a comunicação com o citoplasma, certo? Nucleoplasma, massa fluida limitada pela carioteca que ocupa o interior do núcleo. A cromatina, material constituído por DNA, material genético, responsável pelas características hereditárias. Entendeu? Então, a cromatina é que vai definir as características hereditárias. E nucleolo, estrutura que produz proteínas. Então, aqui no nucleolo é que vai produzir as proteínas. Massa incolor, a cariolinfa, massa incolor constituída de proteínas e água, preenche o núcleo celular e também, certo? O suco nuclear. A gente tem a carioteca, no futuro. Aí tá aí, ó, aqui forma, aqui tem o enovelado, aqui, ó, o núcleo aqui, esse aqui é a proteção. Aí tem toda, isso aqui é a estrutura do núcleo, ele tá aqui dentro. A gente retirou, fez um corte, faz um corte, ó, e retira o complexo nuclear, nessa parte aí. Aí, ó, cromossomos, construção primária, é um estrangulamento que acontece em uma região do cromossomo onde se localiza o centrômero e o cinitocoro, certo? Aí a gente tem, aí que se insere as fibras proteicas, lembra daquele que a gente fez com o carregador, enrolou o fio, aí para mostrar que vai formar o cromossomo. A gente tem os tipos de cromossomos agora, que são metacêntrico, submetacêntrico, acocêntrico e telocêntrico. O metacêntrico, o centrômero está na região média. Tá vendo aí? O submetacêntrico tem dois braços de tamanhos diferentes. Dois braços de tamanhos diferentes. O acocêntrico formado por um braço longo e outro curto. Um braço longo e outro curto, ó. Tá vendo aí? E o telocêntrico, que é o centrômero na região terminal dos braços. Tá aqui, ó. Na região terminal dos braços. Certo? Então, vai ter essa característica aí. Então, a gente vai ter os cromossomos, aí, ó. Os cromossomos nessa região aí. Lembra, tem cromossomo XX e tem cromossomo XY. Só vai apresentar um cromossomo XY, tá vendo aí? Então, a gente vai ter síndrome do cromossomo 21, síndrome de Down, síndrome do cromossomo 8, síndrome de Patau.
certo? Então, tem síndromes aí. Aqui é que a gente tá com o exemplo, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui é a cromatina, ó, enovelando para formar o cromossomo. Beleza aí? Aí tem os centrômeros, vai ter, o centrômero é justamente essa região mais central, e a gente tem os cromossomos aí. Beleza? Para, Julie. Calma.